Dia, né, para todo mundo. Mais uma semaninha aqui para nós e hoje nós vamos trabalhar com o capítulo 5 do nosso livro de artes, onde fala sobre as danças e os folguedos do Brasil. Nas outras aulas passadas, a gente falou um pouco sobre a música no Brasil, como é que ela começou, as várias os vários gêneros, né, que foram surgindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas festas que acontecem no Brasil. Tá? Então, vamos começar aqui na página 50 do livro de arte de vocês. Está escrito assim: o povo brasileiro pode ser considerado festivo, pois mantém vivos os elementos de sua herança cultural por meio da música, da dança, das festas e dos folguedos, que ocorrem durante todo o ano por todos os cantos do Brasil. O carnaval, as festas juninas, as romarias, os festivais, as feiras e as festas natalinas são alguns exemplos dessas tradições de caráter folclórico ou religioso, que marcam momentos de comemoração e abrem espaço para a participação de todos. O Brasil abrange diferentes festas populares que revelam e resguardam aspectos culturais característicos de cada região. A preservação cultural une as comunidades em torno de uma devoção, de um ideal ou de uma paixão. São festas que vêm aí há muitos anos, são tradições, né? Todo ano acontece a data prevista e são festas que vêm assim, tem algumas que são lá da Idade Média, né? Que vêm vindo, né? Passando de geração em geração. E aí, claro que algumas vão sofrendo algumas modificações no figurino, às vezes na maneira como vai ser apresentado, né? Mas o fato é que essas festas, elas são tradicionais, né? E tem muito tempo que elas vão acontecendo. Então, nós vamos conhecer algumas dessas festas espalhadas aí pelo Brasil. Nós vamos começar aqui falando pelo Carnaval. Bom, o Carnaval é a festa mais famosa, que mobiliza comunidades e ela é comemorada de diferentes maneiras por todo o país. É uma festa popular que envolve a tradição folclórica aliada à arte e à criatividade. Ela surgiu após a colonização a partir de uma festa chamada Intrudo, onde os brincantes jogavam água, farinha, ovos e outras coisas uns nos outros. E o carnaval acontece como desfile de escola de samba, baile nos salões, bloco de rua, trios elétricos, etc. Então, o carnaval é uma festa também assim muito antiga. Vê aí que ela foi trazida para nós aqui desde lá da colonização e tinha essa festa, o Intrudo, que hoje não existe mais nessa época do carnaval, mas não é raro, às vezes, a gente vê o pessoal, quando alguém faz aniversário, querer fazer essa comemoração tipo Intrudo, joga ovo, joga trigo, né? Eu já vi muitas escolas, às vezes os alunos combinam lá, levam ovo, levam trigo, né? E quando na saída da escola, lá da aula, o pessoal faz essa comemoração, né? Então, vê que essa comemoração que é feita de jogar ovo, jogar trigo, né? Ela é antiga, né? Tá baseada lá nessa festa chamada Intrudo. E o carnaval acontece sempre ali no começo do ano, né? Fevereiro, março, e ele tem várias modalidades, como eu já disse aqui, os desfiles de escola de samba, que são muito evidentes, por exemplo, no Rio de Janeiro e São Paulo. E essa festa, gente, ela movimenta muito dinheiro, muitas pessoas, muito assim, muito emprego, porque tem muita costureira trabalhando nessa época, né? Tem vários profissionais, como os arquitetos, estilistas,
designers, todos eles trabalham em comum, desenhando as fantasias, produzindo os carros alegóricos, né? Porque esse carnaval que a gente conhece do desfile, né? Então, tem muita coisa luxuosa, né? E traz, assim, muitas pessoas de outros países. Muitos países vêm para cá nessa época para poder assistir esse desfile, né? Nós temos os bailes de salões, que hoje eles diminuíram um pouco, mas ainda acontece nesses bailes dos salões aí, eles pulam carnaval nos salões, né, fechados. Às vezes tem os bailes de máscaras, tem os blocos de rua, né? Esses blocos de rua, geralmente, eles acontecem mais lá para o Nordeste, em Salvador, Bahia, ali eles têm esses blocos. E os trios elétricos também, que que a gente vê só lá para aqueles lados lá do Nordeste, né? Inclusive, a gente estudou sobre a música e nós falamos sobre o axé, né? Sobre a Daniela Mercury, sobre a Ivete Sangalo. São eles, essas cantoras, compositoras, elas têm esses trios elétricos também na época do carnaval. E isso também movimenta, as pessoas param tudo e vira uma festa só. Só que, assim, né, a gente sabe que tem um lado ruim também dessas festas, porque reúne muita gente e às vezes perde o controle das coisas, né? Mas é uma festa que tem aí uma data muito antiga e já começa. Algumas histórias contam também que o carnaval de rua, né, esse carnaval que é feito nas ruas, teve uma época que não tinha carnaval de rua, os carnavais eram feitos dentro dos salões, né? E eram só coisas assim de gente rica, né? Das autoridades. Então, o povo, no caso, na época lá, os escravos, o pessoal da comum, eles não tinham acesso a esses bailes, né? De máscara, esses bailes de carnaval. Então, eles faziam essa comemoração na rua, né? Cantando e dançando lá com os instrumentos deles, do jeito deles, e aí foi se criando essas tradições de também pular carnaval na rua, né? Nós aqui em Campo Grande, nós temos os carnavais, né, em alguns lugares da cidade, e também temos alguns desfiles de escola de samba, né? Muito bem, então, essa é a festa maior que a gente vê que paralisa praticamente o Brasil inteiro. Bom, aqui para vocês uma imagem de cada, né? Aqui uma escola de samba, um desfile, né? O trio elétrico, os blocos. E também nós temos uma tradição lá em Olinda, são os bonecos de Olinda. Esses bonecos, vocês podem observar na imagem aqui, olha o tamanho, né, das pessoas e o tamanho dos bonecos. Esses bonecos têm aí 2 metros, 3 metros de altura. E geralmente esses bonecos de Olinda, eles trazem uma crítica social, eles fazem menção a algumas pessoas, algumas situações, né? Então não é raro a gente ver aí os bonecos de políticos, ou de artistas, ou de pessoas, né, da comunidade, e geralmente tem um apelo aí de fazer uma crítica, né? Então são bonecos enormes que são vestidos em pessoas lá embaixo, lá que elas ficam embaixo segurando, né? E vão desfilando pelas ruas da cidade. Bom, tem uma outra festa também que acontece que chama-se Festa do Boi. É um alto que gira em torno de uma lenda sobre a morte e a ressurreição de um boi. Ela é representada por uma estrutura formada por uma cabeça de boi empalhada ou modelada e um corpo de papelão forrado com tecidos enfeitados. Então, eu coloquei uma foto aqui. Essa lenda aqui diz que tinha um fazendeiro muito rico e ele tinha um boi, e era um boi muito importante lá, um boi bonito e tal. E um dia, um dos capatazes lá, dos empregados, a esposa grávida estava com vontade de comer língua de boi. E ele foi lá e roubou justamente esse boi e matou esse boi. E quando o dono
né? O fazendeiro ficou sabendo, ele ficou uma fera e foi uma confusão danada. Eu só sei que a lenda conta que esse empregado, com a ajuda lá dos deuses deles, lá, sei lá, e eles resolveram e conseguiram ressuscitar esse boi. E aí o fazendeiro, muito feliz, fez uma festa. Então aí ficou conhecida essa festa do boi, né? Geralmente acontece lá para o Nordeste também. Então é uma festa folclórica, né? Claro, baseado numa lenda. E é tradicional, todo ano acontece essa festa do boi. A outra festa também que nós temos espalhados aí são as danças populares e as folclóricas, tá? Eu vou começar aqui mostrando para vocês sobre a ciranda. A ciranda é uma dança de roda com movimentos repetitivos. Ela tem origem na ilha de Itamaracá, lá em Pernambuco. A dança de roda, né? A gente é criança, a gente brinca muito disso, né? Então, ela tem umas outras conotações também, mas a gente conhece ela como uma dança folclórica. Essa dança conta que as mulheres dos pescadores ficavam na praia esperando os pescadores retornarem, né, do tempo de pesca. E enquanto elas esperavam ali, elas ficavam conversando, dançando, e aí surgiu essa dança aí chamada dança de roda, que é a ciranda, né? E pelo mundo inteiro é dançado essa dança, e nós temos algumas variações dela. Eu separei para vocês alguns vídeos, pequenos vídeos, mostrando um pouco de como ela pode ser dançada. Então, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo de uma ciranda, com uma música bem atual, né? E é uma comemoração também. Então, nós vamos assistir e depois a gente retorna aqui. Então, gente, né, de dançar, e a questão da ciranda também, ela tem um apelo meio afetivo, né? Porque um conduz o outro, né, em círculo, então você se fecha junto com o outro e tem tá de um lado afetivo nisso daí. Mas vamos lá, continuando as nossas festas aqui. Além da ciranda, nós temos a catira, conhecida como cateretê. É uma dança em que o ritmo é marcado pelas batidas dos pés e mãos dos dançarinos. Típica no interior de Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, entre outros estados. Tá? Então, ela é uma dança, pode ser dançada só homens, só mulheres, né? Grupos grandes, grupos pequenos, e ela tem uma característica que é essa coisa de bater o pé e de bater a mão. Também separei aqui um videozinho para vocês assistirem, curtinho, mas eu vou passar só um pouquinho para a gente conhecer como é que é. Só bem animada a coisa, né? Batendo os pés, geralmente é dançado em cima de um tablado para justamente fazer aquele efeito, né? Da batida do sapato lá e da palma também. Mas vamos lá. O outro tipo de dança temos é Dia de Reis, né, que é um alto religioso que representa a peregrinação dos três reis magos, Gaspar, Belchior e Baltazar, ao encontro do menino Jesus. Tem tradição cristã portuguesa e espanhola, acontece de 24 de dezembro a 6 de janeiro. Os foliões passam de casa em casa e para nas casas onde as famílias montam aí altares na calçada. Então, hoje em dia tem também, só que às vezes eles não são fantasiados assim, né? Então, eu já vi aqui pelas ruas aqui de casa, aqui lá perto aqui de casa, as pessoas montam um altar, lá geralmente são os católicos que fazem essa festa, né? E aí são representados aí os três reis magos quando eles vão lá em busca de encontrar o menino Jesus
né? E eles vão caracterizados, tudo, e eles passam de casa em casa. Então, aonde a casa tem um altar na calçada, eles param, dançam, falam alguma coisa. Às vezes, as famílias que montam esses altares oferecem comida, né? Então, eles têm ali um momento de confraternização e de comemoração. Tá? Então, esse tipo de manifestação aqui, Folia de Reis, ela ainda acontece lá para o interior, lá oeste, norte, por ali, eles são mais, assim, vamos dizer, usam as fantasias, são mais caracterizados. Do nosso lado aqui, eu já vi muitos, mas assim, sem muitos instrumentos, mas vestidos normalmente. A Congada é uma manifestação folclórica e religiosa afro-brasileira trazida pelos africanos escravizados. Representa a coroação dos antigos reis do Congo. No norte e no nordeste, eles encenam os combates com espadas, recriando a luta entre Carlos Magno, primeiro imperador romano, e contra os mouras. O sul e o centro do Brasil homenageiam São Benedito, Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia. Característica desse grupo aqui é um chapéu todo. Então, também é uma festa, eles passam pelas ruas e vão mostrando as cavalhadas, que são herdeiras dos torneios medievais, são festas em que ocorrem grandes desfiles e disputas sobre cavalos, típicos das regiões sul e centro-oeste. Teatralização ao ar livre de uma batalha entre cavaleiros e mouros. Cavaleiros cristãos e mouros. Os cavaleiros cristãos vestem azul e os mouros vermelho. Então, geralmente é feito ao ar livre, né? Claro, porque eles encenam mesmo as batalhas ali entre os cavalos, e aí eles têm toda a caracterização, e isso aqui também é uma festa que, tá vendo, olha, vem lá da época. O shot, essa típica do norte e nordeste do Brasil, sua origem é alemã, ela vem da palavra Scotch, que significa escocesa, e faz referência a uma polca escocesa. Tá? Então, ele é dançado em pares, um ritmo mais lento, e eles também têm apresentações não assim exatamente numa data. São festas que acontecem aí pelo Brasil, né? Às vezes em comemoração, e o shot também é uma dança também dançada normalmente em alguns bailes, em alguns lugares, algumas festas, necessariamente vestido com essas roupas aqui. Gente, hoje nós demos uma voltinha aí pelo Brasil para conhecer um pouco dessas danças, desses folguedos, dessas comemorações, geralmente baseadas nos folclores, né? Então, foram danças de muito tempo, vindo lá da Idade Média, e vem vindo de geração em geração, e elas foram sofrendo, claro, algumas alterações conforme as pessoas vão evoluindo, vão modificando o jeito, ok? Então, por hoje, nós trabalhamos esse capítulo 5, falando desses folguedos e dessas festas que acontecem. Tem outras festas, né, gente? Então, nós, na nossa apostila, deu uma pincelada rapidamente aí sobre essas festas, ok? Então, muito bem, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês.